Bom, vamos agora ao item 6.6 do nosso livro, o olho puro, ainda prosseguindo no sermão do monte, né? Ainda seguindo no sermão do monte, que essa agora é a sexta mensagem, que é a pureza do teu corpo depende dos teus olhos. É isso que Jesus vai ensinar agora. Então são 2 versículos. Capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bom, então, Jesus Cristo está dizendo que os olhos, ele funciona como a luz do corpo. Eu vi certa vez um testemunho na notícia de uma senhora que ela tinha uma fobia. Ela era uma mulher rica, mas ela ia na casa das amigas e ela tinha que pegar algum objeto que tinha ali, raro, que ela não encontrava. Ela talvez tivesse até dinheiro para comprar, mas ela tinha que pegar aqueles objetos. Então a pessoa, quando ela tem olhos maus, né, significa o seguinte: como ela vê as coisas. Pode ser, num exemplo desse, pode ser aquela pessoa que ela vê maldade em tudo, né? Tudo ela acha que as pessoas estão se levantando contra ela. Essa é a armadilha que estão preparando para mim, né? Então, quer dizer, se os teus olhos forem maus, significa como você vê as coisas. Todo o teu corpo vai ser tenebroso. Tem até um texto paralelo ao que Jesus Cristo falou aqui, que o apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes a sua consciência e entendimento estão contaminados. O apóstolo Paulo está falando o mesmo que Jesus Cristo disse aqui. Ou seja, como você vê as coisas, se os teus olhos forem maus, a pessoa vem te trazer um presente e às vezes com a boa intenção, mas ela acaba interpretando com uma má intenção. Essa daí eu conheço há muito tempo, né? Então, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Bom, eu coloquei para vocês também Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Ele conta o mesmo tema, mas com umas palavras um pouco diferentes. E o sermão de Lucas, eu expliquei para vocês quando nós começamos o estudo desse sermão aqui de Mateus. O sermão de Lucas, ele é um pouco diferente do sermão de Mateus. Na verdade, ele foi feito em outro momento. Nós sabemos porque o sermão de Mateus, Jesus subiu a um alto monte, e lá ele começou a falar o seu sermão. O de Lucas não, ele está descendo de um monte, num local plano, ele fala o sermão. Como eles são muito parecidos, então eu trouxe algumas partes aqui para nós estudarmos aqui nesse texto. Então, abra lá em Lucas capítulo 6 também, versículo 35 e 36. Estamos na página 56 do nosso livro, item 6.6. Então, em Lucas capítulo 6, versículo 35, ele diz assim, olha: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Tá bom? Então, Jesus Cristo, por exemplo, ele usou a figura da candeia. Mateus e Lucas citaram, né, mesmo sendo sermãos em momento diferente, porque o que era a candeia? A candeia era como um lampião, tá bom? Era como um lampião, mas normalmente uma peça que eles faziam, que seria hoje como você pegar uma lata, fazer furos nela, fazer alguma coisa e botar. Aí botava normalmente uma coisa com óleo, né? Um pano ali com óleo,
como nos lampiões antigos que usavam, tá bom? Então eles botavam aquele coisa ali dentro com óleo e pendurava ela num local alto. Então se você pegar uma lata e fizer vários furos nela e botar uma luz ali dentro, ela vai iluminar o ambiente, né? Então a candeia é assim. Então ele está dizendo que os olhos são como a candeia do corpo. Então se a pessoa está fazendo algo, às vezes bem intencionada, você vai interpretar como sendo algo bem intencionado. Isso às vezes pode até jogar o cristão numa armadilha, que às vezes o cristão não está pensando que o outro está, na verdade, com um plano ruim contra ele. Porque o apóstolo Paulo disse, todas as coisas são puras para os puros. Então, quer dizer, às vezes o cristão acaba se surpreendendo, porque ele pensa, eu nunca imaginei que a pessoa iria maldar isso dessa maneira, e que estava fazendo com essa e aquela intenção. Para mim, ele estava fazendo com as melhores das intenções, né? Então, aqui, o olho puro significa como você vê as coisas, como você vê as pessoas. Isso também representa o seu interior, né? Tem um exemplo também, vou até contar para vocês, mas era um pensamento antigo que tinha, que tratava o seguinte, como um determinado pensador, ele estava lá com vários discípulos perto dele, né, um filósofo, e ele estava, veio uma pessoa, disse que queria fazer uma pergunta, questionar aquele filósofo em algo, né? E ele então perguntou, porque eu estou agora me mudando, né? Fui convidado, vou trabalhar, um exemplo, em Atenas. Como é a cidade de Atenas? Aí ele falou o seguinte, você está vindo de onde? Eu estou vindo da cidade de Corinto, um exemplo. E como é Corinto? O filósofo perguntou para ele. Aí ele falou o seguinte, olha, Corinto é uma cidade maravilhosa, eu estou deixando muitos amigos lá. Quando eu puder, eu volto para essa cidade, de vez em quando visitar, um lugar maravilhoso. Como foi bom morar em Corinto, tive uma vida maravilhosa. Mas me diga, como é a cidade de Atenas? Aí o filósofo falou para ele, olha, tu não vai nem sentir saudade de Corinto, porque Atenas é uma cidade maravilhosa. Tu vai fazer muito amigo lá em Atenas, tu vai ver uma cidade maravilhosa. Vai ser como a segunda pátria para você, um local maravilhoso, fique tranquilo que você vai fazer muito amigo. Ele partiu. E o filósofo continuou com seus discípulos, aparece outra pessoa e pergunta para ele, eu gostaria de questionar um ponto. O filósofo falou, sim, é porque eu estou indo para Atenas e eu gostaria de saber como é essa cidade, como é que eu vou viver lá. E aí o filósofo perguntou para ele, de onde você está vindo? Ele falou, estou vindo de Esparta. E aí o filósofo perguntou, e fale-me sobre Esparta, como é a cidade de Esparta? Ele falou, a cidade horrível, não vou nem sentir saudade daquela cidade, não deixei amigo, né? Que povo difícil de se conviver com ele, né? Então eu não vou nem sentir saudade daquela cidade. Mas fale-me sobre Atenas. O filósofo falou, rapaz, você vai ver, Atenas é uma cidade horrível, você não vai conseguir fazer amizade com ninguém, você vai viver uma situação de grande tristeza lá naquela cidade. Aí o homem saiu triste. E quando ele saiu, os discípulos perguntaram para o mestre, né? Mestre, para qual dos dois você mentiu? Ele falou o seguinte, olha, eu não menti para nenhum dos dois, porque o mundo não faz nossa cabeça, mas nossa cabeça faz o nosso mundo. Bom, esse exemplo é o quê? É claro que você poderá ter até exceção à regra, mas você verá que a pessoa que ela vê o mundo com bons olhos, né? Ela tem muitos amigos em um determinado bairro, em um determinado emprego, provavelmente onde ela andar, ela vai sempre deixar muitos amigos. Tá bom? Já aquela pessoa que é problemática, onde ela andar, ela vai sempre, como diz a Bíblia, né? Relacionada a determinado reis, foi sem deixar saudade. Então, a forma como nós vemos o mundo, isso interfere muito no nosso